Olá, bem-vindos a um curso novo que eu vou tentar dar aqui no canal. É um curso basicamente de formas diferenciais e um pouco de cálculo em variedades. Bom, formas diferenciais está ligado ao cálculo em variedades. É um curso bem gentil, por assim dizer. É um curso que não tem muitos pré-requisitos e que vai cobrir quase todo o material necessário para se entender o que são as formas diferenciais e como é que a gente usa formas diferenciais para fazer cálculo, especialmente no RN, mas depois pode ser estendido para outras variedades. Eu não sei até onde a gente vai chegar. Eu vou seguir basicamente um livro que eu achei, que eu não estudei muito, só dei uma folheada, mas me parece bem interessante e bem passo a passo. Ele é um livro do J.P. Deixa eu ver aqui. Fortney. Ele é um livro chamado A Visual Introduction to Differential Forms and Calculus on Manifolds. J.P. Fortney. Como eu falei, é um livro bem introdutório. Formas diferenciais é um assunto que não é tão estudado assim na universidade, a menos que você seja um matemático em algumas áreas, creio, ou se você for estudar física, se você for estudar gravitação, talvez você aprenda um pouco de formas diferenciais, mas fora isso ela não é tão utilizada assim, apesar de ser uma teoria muito bonita, muito elegante, muito útil também. Então a gente vai começar esse curso fazendo basicamente uma revisão de espaços vetoriais. Seria interessante você já ter uma noção de álgebra linear, de ter feito um curso de álgebra linear. É preciso conhecer cálculo, a gente não vai revisar cálculo, mas sabendo um pouco de álgebra linear e um pouco de cálculo é preciso saber um pouco mais, cálculo de várias variáveis. Então é possível acompanhar essas aulas. Mas eu vou tentar ser o mais autoconsistente possível, mas a parte de cálculo realmente não dá para revisá-la toda. Bom, revisão de espaços vetoriais. O que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial, para começar, é um conjunto. Tudo em matemática é definido a partir de um conjunto, né? Um set. E aí, dado um conjunto, a gente coloca estruturas dentro desse conjunto. Então você tem um conjunto de elementos, pode ser finito ou infinito, e aqui dentro a gente coloca alguma estrutura. Geralmente são operações que obedecem a certas regras, por assim dizer, ou axiomas ou postulados, certo? E a estrutura ela pode ficando mais complicada. A estrutura mais simples que tem seria a estrutura de grupo. Um grupo é uma estrutura bem simples. E aí você tem anéis, corpos, campos, e você tem espaços vetoriais, que já é bem mais rica. Já é uma estrutura bem rica. Então, o que é um espaço vetorial? É um conjunto definido sobre um corpo
eu não vou entrar bem nesse detalhe, eu vou dizer o que é. Então é um conjunto de elementos chamados vetores, cada elemento é um vetor, e também são definidos escalares. Que é um número. No nosso caso vão ser números reais. Você poderia utilizar números complexos, e aí seria um espaço vetorial definido no espaço em um corpo complexo, mas não é o nosso caso. A gente vai trabalhar com escalares reais, com números reais. Então a gente define duas operações envolvendo vetores e escalares. A primeira operação é a soma vetorial. Então vetores eu vou indicar sempre por U, V, W, essas letras mais para o final do alfabeto. E escalares vão ser A, B, C, letras mais para o início do alfabeto. No contexto, a gente vai poder diferenciar um do outro. Eu não vou ficar botando setinha, mas eu vou dizer o que é o que, e aí com o tempo a gente vai meio que se acostumando com essa notação. Então tem duas operações definidas dentro desse conjunto. A primeira é a soma vetorial. Se você soma dois vetores, o resultado tem que ser um vetor. Isso aqui é a soma vetorial. E o segundo é a multiplicação de um escalar por um vetor. Isso aqui também vai te dar um outro vetor. Isso é a multiplicação por escalar. Então nós temos essas duas operações definidas no espaço vetorial. Para ter uma ideia, a estrutura de grupos ela tem uma operação só. Ela tem um tipo de objeto só, não tem vetores escalares. Tem os elementos do grupo. Então ela é bem mais simples. E ela também tem bem menos propriedades que ela deve seguir do que o espaço vetorial. O espaço vetorial tem que obedecer a 8 regras. Certo? A primeira é a comutatividade da soma vetorial, ou seja, U mais V igual a V mais U. A segunda é a associatividade da soma vetorial. U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, tanto faz fazer essa soma primeiro ou essa soma primeiro. A terceira, um minuto. Retomando, a terceira propriedade é a existência do elemento neutro, ou seja, existe um elemento, um vetor, eu vou chamar, vou botar de zero, quer dizer, um elemento do conjunto, tal que qualquer vetor somado a zero é o próprio vetor. A quarta propriedade é a existência do elemento inverso. Para todo vetor V existe um vetor, vou chamar ele de menos V, tal que V mais menos V igual ao elemento neutro. Quinta propriedade é a existência do elemento neutro escalar, que é o 1, ele pertence aos reais, pertence ao corpo, tal que 1 aplicado a qualquer vetor é o próprio vetor.
Sexta propriedade é a associatividade do escalar. Ou seja, você tem um escalar C aplicado ao dv, onde d também é um escalar, é a mesma coisa que um cd aplicado ao v. Talvez se eu usasse um pontinho para fazer a multiplicação ficasse mais fácil. Mas a ideia é que você primeiro aplicar o escalar d ao v e depois o c ao dv, é a mesma coisa que o c ao d, multiplicar o número real por outro e depois ao v. Então, definições, postulados. A sétima e oitava tem a ver com a comutatividade. Certo? Então, C aplicado a V mais W igual a CV mais CW. Quer dizer, se eu somar dois vetores e multiplicar por C, por um escalar, é uma coisa que CV mais CW. E a outra comutatividade é do escalar. Tá? Isso aqui, para não confundir, essa soma aqui é a soma dos reais, é a soma dos escalares. São números. Eu posso somar naturalmente como eu somo números. Multiplicado a W, isso aqui é CW mais DW. Então, essas duas operações, soma de vetor e multiplicação de um vetor por um escalar, tem que satisfazer essas outras propriedades. Okay? A gente vai denotar vetores por uma matriz coluna. Tipo, pegar um vetor U. Então ele tem, se ele for um vetor em R2, se tiver duas componentes, ele vai ter U1, U2. Se for em R3, o vetor vai ter três componentes. U1, U2, U3. E por aí vai. Então, a gente pode resumir essas operações como um escalar aplicado a um vetor é uma operação, e outra operação é somar dois vetores, botar W. Isso aqui dá um terceiro vetor, que é o vetor CU1 mais W1, CU2 mais W2, que pertence ao espaço vetorial V. Então você vê que se você somar os vetores, dá um vetor, pegar um vetor, multiplicar por escalar, dá um vetor. Isso aqui é a definição de espaço vetorial, essa é a nossa estrutura. Isso aqui é uma estrutura. Eu coloquei no meu conjunto de vetores, certo? E esse conjunto está apoiado sobre um corpo, que é o corpo dos reais. Ou seja, você tem aí um espaço de número de reais envolvidos também. Então por isso que ele é uma estrutura um pouco mais complexa do que outras. Qualquer vetor a gente pode escrever em termos de uma base. O vetor pode ser escrito em termos de uma base.
Se eu tenho uma base vetorial, eu consigo escrever um vetor. O que é uma base? Uma base é um conjunto de vetores. Conjunto é um subconjunto do meu espaço vetorial, tal que esses vetores, eles são linearmente independentes, a gente vai rever o que é isso, e 2, eles geram qualquer vetor V que pertença ao espaço vetorial. A gente vai definir o que é isso e ver isso aqui como funciona. Mas a gente já sabe que, por exemplo, no R2, uma base são os vetores 1, 0 e 0, 1. Qualquer vetor V pode ser escrito como um certo x, um número, vezes 1, 0, mais y, 0, 1. Então a base é o que? A base, na verdade, é um conjunto com apenas 2 elementos. Esse elemento e esse elemento. Agora, não precisa ser essa base. Quaisquer dois vetores, R2, qualquer dois vetores que sejam linearmente independentes e que gerem qualquer vetor V, formam uma base. Então, esse aqui é um exemplo de uma base. Nosso velho espaço cartesiano, y, x, esses vetores aqui, unitários, formam uma base para qualquer vetor V. Vou botar uma setinha dessa vez. Para a aula ficar sempre até 20 minutos, eu vou parar por aqui para dar uma respirada, e quando a gente voltar nós vamos ver o que significa ser linearmente independente ou rever e mostrar que essa base aqui, além de ser linearmente independente, ela gera qualquer vetor V. Então vou ficar por aqui nessa aula e até a próxima.